Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Muita alegria estar aqui, mas ao mesmo tempo ciente da responsabilidade de quem está à frente aqui para trazer o tema Sola Fide, só a fé. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias na carta dos Romanos, capítulo 3, e a gente vai ler do 21 ao 28. Creio que hoje nós leremos muito Romano aqui. Quase todo mundo trouxe trechos em Romanos. A palavra de Deus diz assim: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância? Foi de toda excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, 508 anos da Reforma Protestante, em que Lutero foi o principal expoente de todo o movimento que eclodiu ali no ano 1517, mas já vinha amadurecendo ao longo do tempo com os demais reformadores, com os reformadores anteriores a Lutero. Mas Lutero foi um expoente que lutou bravamente pelo restabelecimento da doutrina bíblica apostólica, para que fosse restaurada em um período em que a igreja se confundia com o Estado, em que a igreja estava profundamente tomada pela corrupção, profundamente desvirtuada dos propósitos de Deus. E Lutero foi levantado como expoente principal da reforma protestante. E nesse período controverso da igreja, a venda de indulgências, que a gente sabe, com a pretensa alegação de perdão dos pecados, era a prática constante dos clérigos romanistas. E Lutero começou a ver aquilo, enxergar aquilo e se revoltar contra aquelas práticas da chamada Igreja do Senhor. Mas era uma igreja de fé literal, mas a prática estava desvirtuada. E esse foi apenas um estupim para incendiar mais ainda as convicções do jovem monge, que não compactuava com aquelas ações absurdas. E além disso, irmãos, havia interiormente em Lutero grandes conflitos, justamente porque ele cria que aqueles ensinamentos, que as penitências que ele fazia iriam o aproximar de Deus, iria perdoar seus pecados. Ele começou a ver que era impossível ele se chegar a Deus daquela forma. Era impossível ele atingir a justiça de Deus apenas fazendo aquilo que a Igreja Católica Romana mandava. E Lutero começou a buscar na palavra, na Escritura, respostas, buscar se satisfazer daquelas dúvidas. E ele começou a ver que era impossível, pela sua própria justiça, pelo seu próprio querer, pelo seu próprio caminhar, ele se chegar a Deus. E chegou à convicção que unicamente pela fé que podemos nos aproximar de Deus, pela fé que somos justificados, somos tornados justos. Isso fazia sofrer com crise de consciência, percebendo que ele não era capaz de satisfazer o alto padrão de Deus para alcançar a salvação. A gente vê isso, a Bíblia diz que Abraão, ele ouviu uma voz de um Deus que nunca tinha ouvido falar, vivia num lugar
altamente politeísta, num lugar em que os deuses eram palpáveis, mas ele ouviu uma voz: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, porque eu te mostrarei um lugar em que serás bênção. E ele obedeceu aquela voz, e a palavra de Deus diz que isso lhe foi imputado por justiça. Então, pela fé, Abraão ouviu, pela fé, Abraão obedeceu. Então, a fé foi imputada a Abraão por justiça. E eu quero destacar alguns versículos nesse texto. 21 e 22. Não foi por obras da lei que a justiça de Deus se manifestou, mas mediante a fé em Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo faz com que os céus se movam, mas não porque nós, na nossa justiça, que a Bíblia diz que é como trapos de imundícia, não porque nós, pelos nosso bom proceder antes de conhecer a Cristo. Muitos aqui, antes de conhecer, não eram mais pessoas, não eram pessoas de um testemunho reprovável, mas a Bíblia diz que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Então nós, mesmo com o proceder bem certinho perante a sociedade, perante os demais cidadãos, nós mesmo assim éramos carentes de Deus, carentes dessa graça que nos envolveu, carentes desse amor que nos alcançou, carentes dessa misericórdia que não nos deixou com que nós se perdêssemos, com que nós fôssemos destinados ao inferno. Os versículos 21 e 22 diz: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus. Quer dizer, não foi pelo cumprimento daquelas ordenanças da velha lei, escrita por Moisés, mas foi pela bondade, pela misericórdia de Deus, que enviou seu Filho amado Jesus, para que crescêssemos nele, para que esta fé em Jesus se manifestasse como justiça, para que fôssemos justificados. O versículo 24 diz que, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Há uma frase que diz: graça é Deus nos dar aquilo que não merecemos. E outra verdade: graça é Deus não nos dar aquilo que merecíamos. Então, pela graça de Deus, nós fomos alcançados, pela graça de Deus, nós fomos enxertados na videira do Senhor, na oliveira do Senhor. Aleluia. O versículo 22, o homem é justificado unicamente pela sua fé em Cristo, e não por obras da lei. O 28, ele diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. A igreja romana sempre acha que nós estamos em contraposição à palavra, porque eles apresentam o texto de Tiago, em que diz que sem obras é impossível agradar a Deus também, né? Mas só que essas obras já são fruto de um coração convertido, fruto de um ser justificado por Deus, fruto de alguém que foi alcançado pela misericórdia divina. Em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus, as quais Deus criou de antemão, para que andássemos nela. Então, as boas obras, Deus, na sua presciência, Deus, nos seus planos, que nós muitas vezes não entendemos, Deus já criou para que andássemos nelas. Não andássemos como cidadãos que procuram fazer o bem, sem conhecer ao Senhor, mas que andássemos já justificados, andando em fé, andando de glória em glória, andando agradando ao Senhor, andando não se desviando da sua vontade, não se desviando do seu querer, buscando crescer em graça, em conhecimento, em obediência à sua palavra. Então, meus irmãos, quero ser bem sucinto aqui, quero obedecer ao cronômetro que já está quase me dizendo para, mas não somos salvos pelo nosso reto caminhar, por tudo que fizemos, pela nossa obediência aos nossos pais, pela nossa obediência às leis humanas, mas somos salvos porque Deus nos alcançou através da fé.
Fé, só a fé. Sola Escritura, sola fide. E o próximo sola, vem aqui, meu irmão Jordan.